Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui para mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada em 100 dias. Isso mesmo, hoje é o 71º dia da nossa leitura da Bíblia Sagrada. Estamos aí chegando já na fase final deste lindo projeto. Hoje daremos sequência ao livro do profeta Ezequiel. Leremos a partir do capítulo de número 35, nós leremos a palavra de Deus e eu quero orar com você. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite a oportunidade para inscrever-se aqui. Eu tenho certeza que você estará abençoando esse canal e também fazendo com que ele chegue mais longe, mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Querido Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui hoje para lermos a Tua palavra, meditarmos nela, ó Deus. Não queremos ser apenas ouvintes, não queremos, Senhor, queremos ser praticantes. Que o Espírito Santo possa nos orientar e ajudar. Amém. Ezequiel capítulo 35. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. Diga-lhe: assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra você, monte Seir. Estenderei a mão contra você e tomarei em desolação e espanto. Deixarei desertas suas cidades e você será desolada. Então saberá que eu sou o Senhor, pois você guardou uma inimizade sem fim e deixou os filhos de Israel entregues ao poder da espada no tempo da calamidade, do castigo final. Por isso, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, farei você sangrar, e derramamento de sangue o perseguirá, visto que você não odiou o derramamento de sangue. Este o perseguirá, farei do monte Seir extrema desolação, e eliminarei dele os que por ali passam, e os que por ali voltam. Encherei os seus montes de cadáveres, os mortos à espada ficarão caídos nas suas colinas, nos seus vales e em todas as suas correntes de água. Farei de você uma desolação perpétua e as suas cidades não voltarão a ser habitadas. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor, porque você disse: esses dois povos são meus e eu vou tomar posse dessas duas terras, sendo que o Senhor estava ali. Por isso, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, procederei segundo a sua ira, segundo a sua inveja, com que no seu ódio você os tratou, e eu me farei conhecido entre eles quando castigar você. Você saberá que eu, o Senhor, ouvi todas as blasfêmias que você falou contra os montes de Israel, dizendo: já estão arrasados, nos foram entregues por pastos. Vocês se exaltaram contra mim com aquilo que falaram e não pouparam palavras contra mim. Eu ouvi isso muito bem. Assim diz o Senhor: enquanto toda a terra se alegra, farei de você uma desolação, assim como você se alegrou quando a herança da casa de Israel foi arrasada. Assim também farei com você. Você será arrasada, ó monte Seir, todo o Edom, sim, todo ele. Então saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo de número 36. Filho do homem, profetiza para os montes de Israel e diga: montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: os inimigos disseram a respeito de vocês: bem feito. E também os eternos lugares altos são nossa herança. Por isso profetize e diga: assim diz o Senhor, visto que eles assolaram e procuraram abocanhar de todos os lados para que vocês se tornassem propriedade do resto das nações e fosse alvo de falatório
de difamação entre o povo. Por isso, ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e às colinas, aos desfiladeiros e aos vales e aos lugares desertos e desolados, e as cidades abandonadas que se tornaram rapina e motivo de zombaria para o resto das nações vizinhas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações, contra todo Edom. Eles se aproximaram da minha terra com a alegria de todo o coração, com profundo desprezo para despovoá-la e saqueá-la. Portanto, profetize a respeito da terra de Israel e diga aos montes e às colinas, aos desfiladeiros e aos vales, assim diz o Senhor Deus: eis que falo no meu zelo e o meu furor, porque vocês tiveram que suportar a zombaria das nações. Portanto, assim diz o Senhor: juro que as nações que estão ao redor de vocês também serão motivo de zombaria. Quando vocês, montes de Israel, vocês produzirão seus ramos e darão seus frutos para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir. Porque eis que eu estou ao lado de vocês, eu me voltarei para vocês, e vocês serão lavrados e semeados. Multiplicarei pessoas sobre vocês, toda a casa de Israel, sim, toda ela. As cidades serão habitadas, as ruínas serão reconstruídas. Multiplicarei pessoas, animais sobre vocês. Eles se multiplicarão e serão fecundos. Farei com que vocês voltem a morar onde moravam no passado e os trarei melhor do que no começo. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, com que pessoas, o meu povo de Israel, andem sobre vocês, ó montes, eles tomarão posse de vocês. Vocês serão a herança deles e nunca mais deixarão que eles fiquem sem os seus filhos. Assim diz o Senhor, visto que lhes dizem: você é uma terra que devora as pessoas, uma terra que deixa o povo sem filhos. Certamente você não devorará mais as pessoas, nem privará o seu povo dos seus filhos, diz o Senhor Deus. Não permitirei mais que vocês ouçam a zombaria das nações e tenha de suportar a vergonha dos povos. Nunca mais você deixará o seu povo sem filhos, diz o Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, quando os que da casa de Israel moravam na sua terra, eles contaminarão com os seus caminhos e as suas ações. Aos meus olhos, o caminho deles era como a impureza da menstruação. Por isso derramei o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos que os contaminaram. Eu os dispersei entre as nações e foram espalhados por causa da terra, sangue dos seus caminhos, e segundo as suas ações eu castiguei. Quando chegaram as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, por deles diziam: esse é o meu povo, mas eles tiveram de sair da terra dele. Mas eu tratei de proteger o meu santo nome, e que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Portanto, diga à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por causa de vocês que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo seu santo nome que vocês profanaram entre as nações para onde foram, revelarei a santidade do meu grande nome, que foi proclamado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas, por meio de vocês, eu os tirarei do meio das nações e eu os congregarei de todos os países e aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificadas. Eu os purificarei de todas as suas
impurezas e de todos os seus ídolos, eu lhes darei um coração novo, porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, farei que andem nos meus estatutos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as suas impurezas. Farei vir o trigo e multiplicarei, e não trarei fome sobre vocês. Multiplicarei os frutos das árvores e as colheitas do campo, para que vocês nunca mais passem vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações, e não foram boas, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades, das suas abominações. Não é por causa de vocês. Fiquem bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor. Fiquem envergonhados e confusos por causa dos seus inimigos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu purificar de todas as suas iniquidades, então farei com que as suas cidades sejam habitadas e as ruínas sejam construídas, e a terra que estava abandonada será cultivada e deixará de ser lugar abandonado aos olhos de todos os que passam. Então se dirá: essa terra abandonada ficou como o jardim do Éden. As cidades que estavam desertas, abandonadas, em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiverem restado ao redor de vocês saberão que eu, o Senhor, reconstruí as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, falei e eu cumpri. Assim diz o Senhor Deus: deixarei que a casa de Israel peça o que eu lhes faça, ainda isso, que eu aumente o número de pessoas como se fosse um rebanho, como os rebanhos consagrados às suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de pessoas. Eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo de número 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito e deixou-me no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muitos, numerosos, na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Assim diz o Senhor Deus: estes ossos, eis que eu farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e cobrirei a pele. Porei em vocês o meu Espírito, e vocês verão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, apareceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles espírito. Então eles me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro cantos, dos quatro ventos, ó Espírito, sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetize como ele me havia ordenado, profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles e eles viveram e se puseram em pé, formaram um exército, enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que me diz: os nossos ossos estão
secos. Perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e farei sair delas o meu ó povo meu, eu os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura de vocês e fizer sair delas, ó povo meu, porei em vocês o meu espírito, e vocês verão, eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor, eu falei, eu cumprirei, diz o Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, pegue um pedaço de madeira e escreva nele o seguinte: de Judá e dos filhos de Israel, seus companheiros. Depois pegue outro pedaço de madeira e escreva nele: de José, um pedaço de madeira, de Efraim e de toda a casa de Israel, seus companheiros. Junte os pedaços de madeiras um ao outro, faça deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na sua mão. Quanto os filhos do seu povo perguntarem: você não vai nos explicar o que significa isso? Responda: assim diz o Senhor Deus, eis que eu pegarei o pedaço de madeira de José, que está na mão de Efraim, e das tribos de Israel, sua companheira, e os ajuntarei ao pedaço de Judá. Farei deles um só pedaço, e tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeiras em que você escreveu deve ficar na sua mão, para que o povo os veja. Então diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu os tirarei e os filhos de Israel do meio das nações, para onde eles foram, e os congregarei de todos os lugares ao redor, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra dos montes de Israel. Um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais se dividirão em dois reinos, nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Andarão os meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, da qual os pais de vocês habitaram. Habitarão nela eles e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, para sempre. Davi, meu povo, será o príncipe deles para sempre. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. Eu estabeleci, multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel, quanto o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Ezequiel capítulo 38. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, vire o seu rosto contra Gog, a terra de Magog, príncipe de Roz, de Meseque, de Tubal, profetizo contra eles, dizendo: assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra você, Gog, príncipe de Roz, Meseque, Tubal, eu farei mudar na direção, porei anzóis em seu queixo, e levarei para longe, juntamente com todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com escudos, todos empunhados de espadas, persas, etíopes, e Pute com eles, todos os escudos e capacetes, Gomer, todas as suas tropas, e casa de Togarma, ao lado norte, todas as suas tropas, muito povo com você. Prepare-se, sim, esteja preparado, você, toda a multidão do povo que se reuniu a você, e sirva-lhe de guarda. Depois de muitos dias, você será convocado. No fim dos anos, você invadirá a terra que se recuperou da espada, cujo povo foi reunido entre muitos povos sobre o monte de Israel, porque muito tempo estavam desolados. Este povo foi tirado do meio dos povos,
todos eles habitarão em segurança. Então você subirá e virá como uma tempestade, será como uma nuvem que cobre a terra, você e todas as suas tropas e povos com você. Assim diz o Senhor Deus. Naquele dia, certos pensamentos virão à sua mente e você conceberá um plano perverso. Você dirá: vou invadir a terra nas aldeias sem muralhas, atacarei um povo pacífico que vive em segurança, todos os cidadãos sem muralhas, sem ferrolhos, nem portões, para levar o despojo e arrebatar a presa e levar a mão contra a terra deserta que agora se acha habitada, e contra o povo que se congregou entre as nações, o qual tem gado e bens, habita no meio da terra. Sabá e Dedã, os mercadores de Tarse, todos os seus governadores lhes dirão: você veio para levar o despojo, você reuniu o seu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para pegar o gado e os bens para saquear grandes despojos. Portanto, profetize, filho do homem, diga a Gog, assim diz o Senhor: será que naquele dia, quando o meu povo de Israel estiver vivendo em segurança, você não ficará sabendo? Você viverá do seu lugar, dos lados do norte, você e muitos povos com você, todos os montados em cavalos, em grande multidão, em um poderoso exército. Você subirá contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra nos últimos dias. Trarei você contra a minha terra para que as nações me conheçam quando eu tiver revelado a minha santidade em você. Ó Gog, diante das nações, assim diz o Senhor Deus: por acaso você não é aquele a quem falei nos tempos antigos, por meio do meu servo, os profetas de Israel, que naqueles dias profetizam profetizaram, perdão, durante anos que eu faria com que você viesse e atacasse o meu povo? Naqueles dias, quando Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, eu ficarei furioso, pois o meu zelo no fogo, meu furor, eu disse que naquele dia haverá um grande terremoto na terra de Israel. Os peixes do mar, as aves dos céus, os animais selvagens, todos os animais que rastejam sobre a terra, todas as pessoas que estão sobre a face da terra, tremerão diante de mim, os montes virão abaixo, os rochedos desfarão, todas as muralhas desabarão por terra. Convocarei a espada contra Gog em todos os seus montes, diz o Senhor dos Exércitos. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Eu castigarei com peste, derramamento de sangue, farei cair chuva torrencial, grandes pedras de granizo e fogo, enxofre sobre ele, sobre as suas tropas, sobre muitos povos que estiverem com ele. Assim revelarei a minha grandeza e a minha santidade, e me darei a conhecer aos olhos das muitas nações, saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 39. Filho do homem, profetize contra Gog, diga: assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra você, Gog, príncipe de Roz, Meseque e Tubal, eu o farei mudar de direção e conduzirei, farei com que você venha dos lados do norte e trarei aos montes de Israel. Então tirarei o arco da sua mão esquerda, farei cair as flechas que estão na sua mão direita. Nos montes de Israel você cairá, você, todas as suas tropas, os povos que estão com você. Eu entregarei todo tipo de ave de rapina, os animais selvagens, para que o devorem. Você cairá em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Porei fogo em Magog e nos que vivem em segurança nas terras do mar. Então eles saberão que eu sou o Senhor, farei conhecido o meu santo nome, e no meio do meu povo de Israel nunca mais deixarei que o meu santo nome seja profanado. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus, este dia que tenho falado. Os moradores da cidade de Israel sairão e farão fogo com as armas, queimarão as couraças e os escudos e os arcos, as flechas, os porretes, as lanças, farão fogo com tudo isso durante 7 anos. Não terão de trazer lenha,
do campo, nem cortarão os bosques mais com as armas, acenderão fogo, saquearão aqueles que os saquearam, despojarão aqueles que os despojaram, diz o Senhor. Naquele dia darei a Gog um lugar de sepultura em Israel, vale dos viajantes, a leste do mar, que fará parar os que passaram por este lugar. Gog e todo o seu exército serão sepultados ali, e aquele lugar será chamado Amon. Gog, a casa de Israel, levará 7 meses para sepultá-los, a fim de limpar a terra. Sim, todo o povo de Israel os sepultará, e o dia em que eu for glorificado será para eles um dia memorável, diz o Senhor Deus. Serão separados homens que sem cessar percorreram a terra para sepultar os que tenham ficado nela, para limpar. Depois de 7 meses, iniciarão a busca. Ao percorrerem a terra, se um deles encontrar um osso humano, porá ao lado um sinal até que os coveiros sepultem no vale do exército de Gog. Também haverá uma cidade com o nome Amoná. Assim limparão a terra. Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, diga às aves de toda espécie e todos os animais selvagens, reúnam-se e venham toda parte para sacrifício que eu estou oferecendo por vocês. Um grande sacrifício nos montes de Israel. Vocês comerão carne e beberão sangue, comerão carne dos poderosos e beberão sangue dos príncipes da terra, os carneiros, os cordeiros, os bodes, os novilhos, todos engordados em Bazã. Vocês comerão gordura até se fartarem, beberão sangue até ficarem embriagados. O sacrifício que ofereci por vocês à minha mesa, vocês se fartarão de cavalos e de cavaleiros, de valentes, de todos os homens da guerra, diz o Senhor Deus. Manifestarei a minha glória entre as nações, todas as nações saberão o meu juízo, e eu tive executado a minha mão, que eu tive imposto sobre elas. Desse dia em diante, a casa de Israel saberá que eu sou o Senhor, seu Deus. As nações saberão que a casa de Israel foi levada para exílio por causa da iniquidade, porque foram infiéis a mim. Assim escondi deles o meu rosto e entreguei nas mãos dos adversários. Todos eles caíram à espada. Eu trarei de acordo com a sua impureza e as suas transgressões, e escondi deles o meu rosto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora restaurarei a sorte de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Trarei zelo pelo meu santo nome, quando eles habitarem seguros nas suas terras, sem haver quem os atemorize. Esquecerão as suas vergonhas, toda iniquidade com que rebelaram contra mim. Quando eu tornar a trazê-los no meio dos povos, os houver ajudado das terras dos seus inimigos, revelarei neles a minha santidade diante de muitas nações. Saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que eu os enviei para cativeiro entre as nações e os tornei a ajudar para voltar à terra, e que não deixarei que nenhum deles fique no exílio. Nunca mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Ezequiel, capítulo de número 40. No 25º ano do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após a queda da cidade de Jerusalém, nesse mesmo dia veio a mim a mão do Senhor, ele me levou para lá. Em visão, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia uma estrutura de cidade para o lado sul. Ele me levou para lá. Eu vi um homem cuja aparência era como de bronze. Estava em pé junto ao portão e tinha a mão de um cordel de linho e uma cana de medir. O homem me disse: filho do homem, veja com os próprios olhos, ouça com os próprios ouvidos e preste atenção em tudo o que eu lhe mostrar.
porque para isso você foi trazido aqui. Anuncie à casa de Israel tudo o que você está vendo. Vi uma muralha externa que rodeava todo o templo, e na mão do homem, uma cana de medir. Ele tinha 3 metros de comprimento. Ele mediu a largura da muralha, deu 3 metros. Mediu a altura, deu 3 metros. Então veio ao portão que dava para o lado e subiu pelos seus degraus. Mediu o limiar do portão e deu 3 metros. A largura de largura. Cada câmara lateral tinha 3 metros de comprimento, 3 metros de largura. O espaço entre uma e outra câmara era de 2,5 metros. O limiar do portão junto ao vestíbulo da porta interior tinha 3 metros. Também mediu o vestíbulo da porta interior e deu 3 metros. Então, mediu o vestíbulo do portão, que tinha 4 metros, e os seus pilares, que tinham 1 metro. O vestíbulo do portão está voltado para o templo, e o portão do lado leste possuía 3 câmaras, e cada lado cuja medida era a mesma para cada uma. Também os pilares de cada lado tinha a mesma medida. E em seguida, ele mediu a largura da entrada do portão, e era de 5 metros, e a profundidade da entrada era de 6,5 metros. Diante de cada uma das câmaras havia uma mureta que tinha meio metro de espessura, cada câmara 3 metros de cada lado. Então ele mediu o portão desde a extremidade do teto e uma câmara até a outra, deu 12,5 metros. As portas das câmaras ficam uma diante da outra. Mediu a distância até os pilares e deu 30 metros, e o átrio estendia até os pilares ao redor da porta, desde a dianteira do portão, a entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior. A distância era de 25 metros. Havia também janelas com ripas fixas superpostas para a câmara, para os pilares, e do mesmo modo para os vestíbulos. As janelas ficaram ao redor pela parte de dentro. Nos pilares haviam palmeiras esculpidas. Ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras e pavimento que em volta de todo o átrio. Diante deste pavimento havia 30 câmaras. O pavimento do lado das portas tinha o mesmo comprimento das portas. Esse era o pavimento inferior. Então mediu a largura desde a dianteira do portão inferior até a dianteira do átrio interior, e deu 50 metros de lado leste, do lado norte. Quando ao portão que dava para o norte do átrio exterior, ele mediu seu comprimento e a sua largura, as suas câmaras, 3 de um lado e 3 de outro. Os seus pilares e os seus vestíbulos tinham a mesma medida do primeiro portão, 25 metros de comprimento, 12,5 metros de largura. As suas janelas, os seus vestíbulos, as suas palmeiras esculpidas tinham a mesma medida do portão que dava para o leste. Subia-se para esse portão por 7 degraus, e o seu vestido estava diante dele. Esse portão do átrio interior estava diante do portão norte. Com o caso do portão do leste, ele mediu um portão ao outro portão e deu 50 metros. Então ele me levou para o portão sul, e eis que havia ali um portão que dava para o sul. Ele mediu os seus pilares, seus vestíbulos, que tinham a mesma dimensão dos outros. Havia também janelas ao redor dos seus vestíbulos, como as outras janelas, e comprimentos eram de 25 metros de largura e 12,5 metros
Havia uma escada de 7 degraus e o seu vestíbulo estava diante dela, e tinha palmeiras esculpidas nos pilares, tanto de um lado como do outro. O átrio interior também tinha um portão que dava para o sul. Ele mediu um portão e o outro na direção sul e deu 50 metros. Então ele me levou ao átrio interior pelo portão sul. Ele mediu o portão sul, que tinha as mesmas dimensões dos outros. As suas câmaras, os seus pilares, os seus vestíbulos tinham a mesma medida dos outros. Tinham também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento era de 25 metros de largura, 12 metros e meio. Havia vestíbulos ao redor. Comprimento era de 25 metros de largura e 25 metros, e de largura de 12 metros e meio. O seu vestíbulo dava para o átrio exterior. Havia palmeiras esculpidas nos seus pilares e a sua escada tinha 8 degraus. Depois me levou ao átrio interior, para o leste, e mediu o portão, que tinha a mesma dimensão, e os outros portões tinham as suas câmaras, os seus pilares, os seus vestíbulos, tinham a mesma medida dos outros. Havia também janelas ao redor dos vestíbulos. O comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. O seu vestíbulo dava para o átrio exterior. Havia palmeiras esculpidas nos pilares e de outro lado da sua escada tinha 8 degraus. Então ele me levou ao portão norte e mediu, que tinha as mesmas dimensões dos outros portões. Também as suas câmaras, os seus pilares, os seus vestíbulos e as suas janelas ao redor, comprimentos de 25 metros, de largura 12 metros e meio, e o seu vestíbulo dava para o átrio exterior, e havia palmeiras esculpidas nos seus pilares, de um lado, a sua a sua escada tinha 8 degraus. Havia uma câmara com a sua entrada junto aos pilares dos vestíbulos, onde havia holocausto. No vestíbulo do portão havia a sua mesa, um do lado de duas do outro, para nelas degolar o holocausto e as suas ofertas pelo pecado e pela culpa. Do lado de fora, na subida para a entrada do portão do norte, havia 2 mesas. Do outro lado, os vestíbulos do portão, havia 2 mesas, com 4 mesas de um lado e 4 do outro do portão. 8 mesas, sobre as quais eram mortos os animais de sacrifício. Os 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas, tinham 75 centímetros de comprimento e de largura, meio metro de altura. Sobre elas punham os instrumentos com que matavam os animais para o holocausto e o sacrifício, ganchos de 7 centímetros e meio de comprimento. Estavam fixados à parede em que toda a sua extensão, mas a carne para o sacrifício estava sobre a mesa. Fora o portão interior, no átrio de dentro estavam as 2 câmaras. Uma ficava do lado do portão norte, que dava para o sul, outra ficava para o portão sul, que dava para o norte. Ele me disse: esta câmara que dá para o sul e para os sacerdotes que têm guarda o templo, e a câmara que dá para o norte é para o sacerdote que tem a guarda do altar. São eles os filhos de Zadok, os quais entre os filhos de Levi se aproximaram do Senhor para servir. Ele mediu o átrio, que tinha 50 metros de comprimento e 50 de largura, um quadrado. O altar estava diante do templo. Mediu cada pilar do vestíbulo, que tinha 2 metros e meio de um lado e 2 metros e meio do outro. A largura do portão era de 1 metro e meio de um lado e de 1 metro e meio do outro. O comprimento do vestíbulo era de 10 metros e a largura de 6 metros. Era por degraus que se subia até lá.
Havia colunas junto aos pilares, um de um lado, outra de outro lado. Ezequiel, capítulo de número 30 e Ezequiel, capítulo de número 41. Então ele me levou ao templo e mediu os pilares, 3 metros de largura de um lado, 3 metros de largura do outro, que era a largura do tabernáculo. A largura da entrada era de 5 metros e as paredes laterais tinham 2,5 metros, uma de cada lado. Também mediu a profundidade da nave e deu 20 metros. Mediu a largura e deu 10 metros. Entrou na parte interior, mediu o pilar da entrada e deu 1 metro e mediu a largura da entrada e deu 3 metros. Também mediu-se o comprimento e deu 10 metros. Mediu a largura e deu 10 metros na parte frontal da nave. Então ele me disse: Este é o Santo dos Santos. Depois ele mediu a parede do templo, 3 metros de espessura, a largura de cada câmara lateral era de 2 metros. Essas câmaras ficavam em toda a volta do templo e as câmaras laterais estavam em 3 andares, câmara sobre câmara. Tinha 30 em cada andar e havia reentrâncias na parede do templo ao redor para as câmaras laterais, para as vigas e para que as vigas se apoiassem nelas e não fossem introduzidas na parede do templo. As câmaras laterais aumentavam em largura e em andar, correspondendo às reentrâncias do templo, de andar em andar ao redor. Por isso o templo era mais largo em cima. Assim que subia do andar inferior para superior, passando pelo andar do meio, vi um pavimento elevado ao redor do templo. Era o alicerce das câmaras laterais de 3 metros de altura. A grossura da parede externa das câmaras laterais era de 2,5 metros. A área aberta entre as câmaras laterais do templo e as outras câmaras tinham 10 metros de largura por todo o redor do templo. As entradas das câmaras laterais estavam voltadas para a área aberta. Uma entrada para o norte, outra para o sul. A largura da área que sobrava era de 2,5 metros ao redor. O edifício, que estava numa área separada do lado oeste, tinha a largura de 35 metros. A parede do edifício tinha 2 metros de espessura ao redor de seu comprimento, que era de 45 metros. Então, ele mediu o templo de 50 metros de comprimento. A área separada do edifício e as suas paredes também tinham 50 metros de comprimento. A largura da frente do templo e da área separada do lado oeste era de 50 metros. Também mediu o comprimento do edifício, que estava na área separada por trás do templo, das suas galerias em cada lado, deu 50 metros. O templo propriamente dito, o Santíssimo, o vestíbulo do átrio, os umbrais, as janelas estreitas, as galerias ao redor de 3 diante do umbral estavam cobertos de madeira ao redor, isso desde o chão até as janelas, que estavam cobertos no espaço em cima da porta até o templo, de dentro e de fora, de toda a parede ao redor, por dentro e por fora. Havia obras de escultura e saber, querubins, palmeiras entre um querubim e outro querubim. Havia uma palmeira, cada um querubim tinha 2 rostos. Um rosto humano olhava para a palmeira, um para o lado
e outro rosto do leão olhava para a palmeira. O outro, do outro lado, era assim por todo o templo ao redor, desde o chão até em cima. Na entrada havia querubins, palmeiras, até mesmo pela metade do templo. Os batentes do templo eram quadrados e a entrada do Santo dos Santos tinha a mesma aparência. O altar de madeira tinha 1,5 metros de altura, o seu comprimento era de 1 metro e os seus cantos, a sua base, os seus lados eram de madeira. O homem me disse: esta é a mesa que está diante do Senhor. Tanto o templo quanto o Santo dos Santos tinham 2 portas. Havia 2 folhas para as portas, 2 folhas dobráveis, 2 para cada porta. Nelas, isto é, nas portas do templo, havia querubins e palmeiras, como havia nas paredes. Havia também uma cobertura feita de madeira na frente do vestíbulo. Por fora havia janelas estreitas, palmeiras de ambos os lados, vestíbulo, bem como nas câmaras laterais do templo. E na cobertura de madeira. Ezequiel capítulo 42. Depois disso, o homem me fez sair para o átrio exterior, para o lado norte, e me levou às câmaras que estavam para o lado norte, oposto ao edifício, na área separada. Esse edifício do lado norte tinha 50 metros de comprimento e a largura era de 25 metros. De um lado dava para a área 10 metros que pertencia ao átrio interior, do outro lado dava para o pavimento que pertencia ao átrio exterior. Havia uma galeria frente à outra, galeria de 3 andares. Diante das câmaras havia uma passagem de 5 metros de largura de dentro e 50 metros de comprimento, e as suas entradas eram para o lado norte. As câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tiravam mais espaço destas do que das de baixo e das do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas como as colunas do átrio. Por isso, as câmaras superiores eram mais estreitas do que as de baixo e as do meio. Havia também um muro do lado de fora, diante das câmaras, no caminho do átrio exterior. Diante das câmaras, esse muro tinha 25 metros de comprimento, pois o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 25 metros, e eis que diante do templo a extensão era de 5 metros. Na parte de baixo, do lado leste, ficava a entrada dessas câmaras para quem entra nelas pelo átrio exterior, na largura do muro do átrio, do lado sul, diante do edifício, na área separada. Havia também câmaras, e uma passagem na frente delas. Tinha a feição das câmaras do lado norte e do mesmo comprimento, da mesma largura, da mesma saída, os mesmos arranjos, como as entradas das câmaras do lado norte. Assim eram a entrada das câmaras do lado sul. Havia uma entrada no início da passagem, a saber, a passagem bem diante do muro corresponde para quem entra pelo lado leste. Então o homem me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante da área separada, são câmaras santas em que os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão as coisas santíssimas. Nelas também depositarão as coisas santíssimas, isto é, as ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado, pela culpa, pelo sangue. Quando os sacerdotes entrarem, não deverão sair do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as vestes com que os ministram, porque elas são santas. Usarão
outras roupas, e assim se aproximarão do lugar destinado ao povo. Quando acabou de medir o templo interior, ele me fez sair pelo portão que dá para o leste e mediu a área ao redor. Mediu o lado leste com a cana de medir e deu 250 metros. Mediu do lado norte e deu 250 metros. Mediu também do lado sul 250 metros. Voltou-se para o lado oeste, mediu e deu 250 metros. Assim ele mediu a área pelos quatro lados. Havia um muro ao redor de 250 metros de comprimento e 250 metros de largura para fazer a separação entre o santo e o profano. Ezequiel, capítulo 43. Então o homem me levou ao portão que dá para o leste, e eis que do lado leste vinha a glória de Deus de Israel. A sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão era como a visão que eu tive quando vim destruir a cidade, e com as visões que tinha junto ao rio Quebar. Então caiu com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pelo portão que dá para o leste. O Espírito me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Enquanto o homem estava em pé ao meu lado, ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo. O Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Nunca mais a casa de Israel contaminará o meu santo nome, nem ele, nem os seus reis, com as suas prostituições, com o cadáver dos reis dos seus lugares altos, quando puserem o seu limiar junto ao meu limiar, os seus batentes junto aos meus batentes, havendo apenas uma parede entre mim e eles, contaminarão o meu santo nome com as abominações que cometeram. Por isso eu os consumi na minha ira, agora que eles lancem fora longe de mim a prostituição e o cadáver, seus reis, e habitam no meio deles para sempre. Filho do homem, mostre à casa de Israel este templo, para que eles se envergonhem das suas iniquidades, desde que tirem a medida desse modelo perfeito. Se eles se envergonharem de tudo que fizeram, faça com que conheçam a planta deste templo e o seu arranjo, as suas saídas, a sua entrada, todas as suas formas, todos os estatutos, todas as disposições, todas as leis. Escreva isto na presença deles, para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos os cumpram. Esta é a lei do templo, do altar, do monte, todo o terreno ao redor. Será santíssimo, eis que esta é a lei do templo. São estas as medidas do altar, usando-se o mesmo sistema de medida utilizando para medir o templo. A calha tem 0,5 metro de fundura e 0,5 metro de largura, e a sua borda em todo o seu contorno é de 1 palmo, e esta é a altura do altar. A calha no chão até a parte interior com 1 metro, com 0,5 metro de largura, da parte menor até a parte maior, 2 metros, com 0,5 metro de largura. A lareira tem 2 metros de altura. A lareira para cima se projetam 4 chifres. A lareira tem 6 metros de comprimento, 6 metros de largura, um quadrado com 4 lados iguais. A parte do meio
tem 7 metros de comprimento e 7 metros de largura, com 4 lados iguais. A borda ao redor dela é de 25 metros. A calha ao redor do altar tem meio metro. De degraus do altar estão voltados para o leste. Então ele me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são estas as determinações do altar do dia em que fizeram para oferecerem sobre ele holocausto, para sobre ele aspergirem o sangue. Os sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, para me servirem, você dará um novilho para a oferta do pecado. Você pegará um pouco de sangue e o porá sobre os 4 chifres do altar e nos 4 cantos da parte do meio, na borda ao redor. Assim você fará a purificação do altar e a expiação por ele. Então você pegará o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar do templo, para isso designado fora do santuário. No segundo dia você oferecerá um bode sem defeito, com oferta pelo pecado, a purificação do altar como purificam com o novilho, quando você tiver acabado de o purificar. Ofereçam um novilho sem defeito e de rebanho em carneiro sem defeito. Ofereça-os diante do Senhor. Os sacerdotes espalharão sal sobre eles e oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias você oferecerá cada um bode de oferta pelo pecado. Também prepararão um novilho e um rebanho, um carneiro sem defeito. Durante 7 dias farão expiação pelo altar e a purificarão, e assim o consagrarão, tendo eles cumprido 7 dias. No 8º dia, dali em diante, os sacerdotes oferecerão sobre o altar os holocaustos e as ofertas pacíficas que vocês trouxeram, e eu me agradarei de vocês, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 44. Então o homem me fez voltar para o portão exterior do santuário que dá para o leste e que estava fechado. O Senhor me disse: este portão permanecerá fechado, não deverá ser aberto. Ninguém entrará por ele, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ele. Por isso, permanecerá fechado. Quanto ao príncipe, que ele se assentará ali por ser príncipe para comer o pão diante do Senhor, entrará pelo vestíbulo da porta e sairá pelo portão, pelo mesmo caminho. Depois o homem me levou para a frente do templo, passando pelo portão do norte. Olhei e eis que a glória do Senhor enchia a casa. Então caí com o rosto em terra, e o Senhor me disse: Filho do homem, preste atenção, veja com os próprios olhos e ouça com os próprios ouvidos tudo o que eu lhe disser a respeito de todas as determinações da casa do Senhor e todas as suas leis. Preste atenção na entrada do templo e em todas as saídas do santuário. Diga aos rebeldes, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, basta de todas essas suas abominações, ó casa de Israel, porque vocês levaram estrangeiros incircuncisos de coração e de incircuncisos de carne para entrarem no meu santuário e profaná-los, a saber, o meu templo. Quando ofereceram o meu pão, a gordura e o sangue, vocês quebraram a minha aliança, fazendo todas essas abominações. Vocês não cumpriram as prescrições a respeito de todas as coisas sagradas, mas constituíram estrangeiros para executarem o serviço no meu santuário em lugar de vocês. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração, incircunciso de carne, entrará no meu santuário. Os levitas, porém, se afastarão de mim quando Israel se desviou, que se desviaram de mim para ir atrás dos seus ídolos.
levaram sobre si as suas iniquidades, contudo, eles poderão servir ao meu santuário como guardas dos portões e ministros do templo. Eles mataram os animais, os holocaustos, sacrifícios para o povo e estarão diante do povo para servir. Mas por que serviram o povo na frente, o povo na presença dos seus ídolos e puseram diante da casa de Israel um tropeço que os levou a cair em iniquidade? Por isso jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si a sua iniquidade, não se aproximarão de mim para se servirem no sacerdócio, nem se aproximarão de nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre a sua vergonha as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo e de todo o serviço e de tudo que tiver de ser feito nele. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições dos santuários, quando os filhos de Israel se desviaram de mim, eles se aproximaram de mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se aproximarão da minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. Quando entrarem pelos portões do átrio interior, usarão vestes de linho, não deverão usar nada feito de lã. Quando servirem nos portões do átrio interior ou dentro do templo, deverão usar turbantes de linho na cabeça, nos calções de linho sobre as coxas. Não deverão usar nada que os leve a suar. Quando saírem para o átrio exterior, para junto do povo, deverão tirar as vestes com que ministram, deixando-os nas suas santas câmaras. Deverão usar outras roupas, para que com as suas vestes não santifiquem o povo. Não raparão a cabeça, nem deixarão o cabelo ficar comprido. Pelo contrário, devem cortá-lo como convém. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. O sacerdote não se casará nem com viúva, nem com mulher divorciada, mas somente com uma virgem da linhagem da casa de Israel, com a viúva de um sacerdote, ou com a viúva de um sacerdote. Os sacerdotes ensinarão meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e lhes darão ensinamento quanto à diferença entre o impuro e o puro. Quando houver litígio, eles atuarão como juízes, decidirão as questões segundo o meu direito e guardarão as minhas leis, os meus estatutos. Em todas as festas fixas santificarão os meus sábados. Não aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam. Apenas se o morto for o pai, ou a mãe, ou a filha, ou um irmão, ou uma irmã, que não tiver marido, poderão se contaminar. Depois que ele se purificar de novo, deverá esperar 7 dias, no dia em que ele entrar no lugar santo do átrio interior, para ministrar no lugar santo, apresentará a sua oferta pelo pecado, diz o Senhor Deus. Os sacerdotes terão uma herança, eu sou a sua herança. Vocês não lhes darão nenhuma propriedade em Israel. Eu sou a sua propriedade. As ofertas de cereais, as ofertas pelos pecados, as ofertas pela culpa, eles comerão, e todas as coisas consagradas em Israel será deles. O melhor de todos os primeiros frutos de toda a espécie, toda a oferta, toda a espécie serão dos sacerdotes. Também a primeira parte do cereal moído vocês darão aos sacerdotes, para que façam repousar a bênção sobre a casa de vocês. Os sacerdotes não comerão nenhum pássaro ou animal que tenha morrido por si mesmo, ou que tenha sido dilacerado por outro animal. Ezequiel capítulo 45. Quando vocês
repartirem a terra como herança, façam uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. O comprimento dessa porção será de 12,5 km e a largura será de 5 km. Ela será santa em toda a sua extensão. Dessa porção, o santuário será uma área quadrada de 250 metros por 250 metros, tendo ao redor uma área aberta de 25 metros de largura. Dessa porção santa, separe uma área de 12,5 metros de comprimento por 5 km de largura. Ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Este será o lugar santo da terra, destinado aos sacerdotes, ministros santuários que dele se aproximam para servir o Senhor, e lhes servirá de lugar para a sua casa. Será também um lugar santo para o santuário. Os levitas, ministros do templo, terão uma propriedade de 12,5 km de comprimento por 5 de largura, onde poderão morar em suas cidades. Separem uma área de 2,5 km de largura por 12,5 km de comprimento do lado da porção santa para ser propriedade da cidade. Ele pertencerá a toda a casa de Israel. O príncipe terá sua parte de 2 lados da porção santa e da propriedade da cidade diante da porção santa, diante da propriedade da cidade do lado oeste, se estenderão na direção oeste, do lado leste se estenderá na direção leste. O comprimento corresponderá a uma porção das porções das tribos desde a fronteira oeste até a fronteira leste. Esta terra será propriedade do príncipe de Israel. Os primeiros nunca mais oprimirão o povo. Pelo contrário, distribuirão a terra à casa de Israel segundo as suas tribos. Assim diz o Senhor Deus: basta, ó príncipe de Israel, afastem da violência, a opressão e pratiquem juízo e justiça. Deixem de fazer exploração entre o meu povo, diz o Senhor Deus. Também tenham balanças justas, efa justo e bato justo. O efa para medir cereais, o bato para medir líquidos, serão as mesmas capacidades, de maneira que o bato contém a 10ª parte do homer e o efa contém a 10ª parte do homer. O homer será medida padrão, e o ciclo será 20 geras. Uma mina será igual a 20 ciclos, 20 ciclos mais 15 ciclos. Esta será a oferta que vocês farão: a sexta parte de um efa de cada homer de trigo de cesta, e a sexta parte de um efa cada homer de cevada. A porção determinada de azeite será da 10ª parte para um bato de cada coro de azeite. Um coro como um homer tem 10 batos, e cada rebanho de 200 cabeças com um cordeiro deverá ser tirado dos pastos ricos de Israel, para a oferta de cereais, para o holocausto, para sacrifício pacífico, para que façam expiação pelo povo, diz o Senhor Deus. Oferta pacífica em Israel estarão a cargo do príncipe do holocausto, as ofertas de cereais, as libações, as festas de lua nova, os sábados e todas as festas fixas da casa de Israel. Ele mesmo proverá a oferta pelo pecado, oferta de cereais, holocausto, sacrifícios pacíficos, para fazer expiação pela casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, você pegará um novilho sem defeito, fará a purificação no santuário, o sacerdote pegará um pouco de sangue, porá nos batentes do templo, nos 4 cantos da borda do altar, nos batentes do portão do átrio interior. Faça o mesmo no 7º dia do mês, por causa dos que pecam sem intenção ou por ignorância. Assim você farão expiação pelo templo. No primeiro mês, no dia 14 do mês, vocês terão a Páscoa. Deste
Festa de 7 dias, em que comerão pães sem fermento. O príncipe, no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, promoverá um novilho para a oferta pelo pecado. Nos 7 dias da festa, ele preparará um holocausto ao Senhor: 7 novilhos, 7 carneiros, sem defeitos, cada um durante 7 dias. Um bode, cada um com oferta pelo pecado. Também preparará uma oferta de cereais, 17,5 litros cada um novilho, e cada carneiro, 3,5 litros de azeite. No dia 15 do 7º mês, durante 7 dias da festa, fará o mesmo, a mesma oferta pelo pecado, o mesmo holocausto, a mesma oferta, a mesma porção de azeite. Ezequiel capítulo 46. Assim diz o Senhor Deus: o portão de cada átrio interior que dá para oeste estará fechado durante 6 dias, o trabalho, mas será aberto no sábado e também a festa de lua nova. O príncipe entrará de fora pelo vestíbulo do portão e permanecerá junto ao batente do portão. Os sacerdotes prepararão o holocausto dele e os seus sacrifícios pacíficos, que ele prostrará no limiar do portão e sairá, mas o portão não será fechado até a tarde. O portão da terra adorará, o povo da terra adorará na entrada do mesmo portão, no sábado e nas festas de lua nova, diante do Senhor. O holocausto dos príncipes oferecer ao Senhor será no dia do sábado 6 cordeiros sem defeito, um carneiro sem defeito. A oferta de cereais será de 16,5 litros para cada carneiro, para cada cordeiro, e oferta de cereais para que ele puder dar para cada medida de cereais 3,5 litros de azeite. Mas a festa de lua nova será de um novilho sem defeito. Preparará por oferta de cereais 17,5 litros de cada novilho, 17,5 litros de cada carneiro, mas pelos cordeiros, segundo as suas posses, e para cada medida de cereais, 3,5 litros de azeite. Quando o príncipe entrará pelo vestíbulo do portão e sairá pelo mesmo caminho. Mas quando o povo da terra comparecer diante do Senhor nas festas fixas, aquele que entrar pelo portão do norte para adorar sairão pelo portão do sul. Aquele que entrar pelo portão do sul sairá pelo portão do norte. Assim, não sairá pelo mesmo portão pelo qual entrou, mas sairá pelo portão oposto. O príncipe estará no meio deles quando eles entrarem. Quando eles saírem, ele sairá. Na solenidade, nas festas fixas, oferta de cereais será de 17,5 litros de cada novilho, 17,5 litros para cada carneiro, mas pelos cordeiros será o que puder dar, e para cada medida de cereais 3,5 litros de azeite. Quando o príncipe quiser oferecer um holocausto ao sacrifício pacífico como oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirá um portão que dá para o leste e oferecerá o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como costuma fazer no dia de sábado. Ele sairá e o portão será fechado. Depois que ele sair, prepare um cordeiro de 1 ano sem defeito e holocausto ao Senhor no cada dia. Esta oferta deverá ser feita todas as manhãs. Juntamente com ele, prepare todas as manhãs uma oferta de cereais para o Senhor, 3 litros de farinha para misturar com ela, 1 litro de azeite, isto é, estatuto perpétuo e contínuo. Assim prepararão um cordeiro de oferta de cereais e azeite todas as manhãs, holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Deus: se o príncipe der um presente na sua herança, um dos seus filhos, ele permanecerá aos filhos, sairá de propriedade deles por herança. Mas se ele der um presente na sua herança e dos seus servos, isso será dele até o ano da liberdade, quando voltará a ser o príncipe.
porque os seus filhos somente a eles pertencerá a herança. O príncipe não tomará nada da herança do povo, expulsando-os das suas propriedades, da sua própria propriedade, deixará a herança dos seus filhos, para que o meu povo não seja espalhado cada um para longe da sua propriedade. Depois disso, o homem me levou pela entrada que estava do lado do portão para a câmara santa dos sacerdotes, nas quais davam para o norte, e eis que havia um lugar nos fundos para o lado leste. Ele me disse: Este é o lugar onde os sacerdotes cozinharão a oferta pela culpa, a oferta pelo pecado, onde assarão a oferta de cereais, para que não traga nada para o átrio exterior, assim santifiquem o povo. Então ele me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar pelos 4 cantos do átrio. Eis que cada canto do átrio havia outro átrio. Nos 4 cantos do átrio havia átrios pequenos menores, de 20 metros de comprimento por 15 de largura. Os 4 tinham as mesmas dimensões. Havia um muro ao redor dos átrios, ao redor dos 4 havia lugar para cozinhar, ao pé dos muros ao redor. Então ele me disse: São estas as cozinhas onde os ministros do templo cozinharão os sacrifícios do povo. Ezequiel capítulo 47. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saiu debaixo do limiar do templo e corria na direção leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo e do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão para dar uma volta por fora até o portão exterior, que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o lado leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, e me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros, me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e já era um rio que não podia passar, porque as águas tinham crescido, eram águas em que não se era águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: Você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores dos 2 lados do rio. Então me disse: Estas árvores correm para a região leste, descem o vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegarão lá. As águas do mar morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gede a em Eglaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão muitas espécies, como os peixes do mar grande, mas os seus charcos, os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas 2 margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera, e as suas folhas dessas árvores não murcharão, e nelas nunca deixarão de dar seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário.
os seus frutos serão de alimentos e as suas folhas de remédio. Assim diz o Senhor Deus, estas serão as fronteiras pelas quais vocês repartirão a terra com herança para as 12 tribos de Israel. José terá duas partes. Repartem a terra em partes iguais, pois jurei a dá-las aos pais de vocês. Assim, esta mesma terra lhes será dada como herança. Este será o limite da terra do lado norte, desde o Mar Grande, pelo caminho de Etlon até a entrada de Zedade, Amate, Berota, Sabrim e até Azer Aticom, que está na fronteira de Uarã, a Urã. Assim a fronteira será desde o mar Azar-Enon e a fronteira de Damasco ao norte, que é também a fronteira de Amate. Esta será a fronteira do lado norte. Ao lado leste, a fronteira será de Aura e Damasco, entre Gileade e a terra de Israel, será o Jordão. Vocês medirão desde o limite do norte até o Mar Morto. Esta será a fronteira do lado leste. E no lado sul, a fronteira irá descer desde Tamar até a água de Meribacades, então seguindo o ribeiro do Egito até o Mar Grande. Este será a fronteira do lado sul. No lado oeste, a fronteira será o Mar Grande, subindo até diante da entrada de Amate. Esta será a fronteira do lado oeste. Repartam esta terra entre vocês segundo as tribos de Israel. Vocês devem reparti-la como herança para vocês, para estrangeiro, para morarem no meio de vocês, que gerarem filhos no meio de vocês. Eles deverão ser considerados como naturais dos filhos de Israel junto a vocês. Eles receberão uma herança no meio dos filhos de Israel. Na tribo em que os estrangeiros estiverem morando ali, vocês darão a sua herança, diz o Senhor. Ezequiel, capítulo 48. São estes os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte, via Etlon, até a entrada de Amate, de Azar-Enon, o limite norte de Damasco, até junto a Amate, desde o lado leste até o oeste. Dan terá sua porção, limitando-se com Dedã, desde o lado leste até o lado oeste. Aser será uma porção, limitando-se com Aser, limitando-se com Aser, desde o lado leste do lado oeste. Naftali terá uma porção, limitando-se com Naftali, desde o lado leste até o lado oeste. Manassés terá uma porção, limitando-se com Manassés, desde o lado leste até o lado oeste. Efraim terá uma porção, limitando-se com o lado de Efraim, desde o lado leste até o lado oeste. Ruben terá uma porção, limitando-se com Ruben, desde o lado leste até o lado oeste. Judá terá uma porção, limitando-se com Judá, desde o lado leste até o lado oeste. Ficará a região sagrada que vocês devem separar. Terá 12,5 km de largura, mesmo comprimento em que as outras porções, desde o lado leste até o lado oeste. O santuário estará no meio dela. A região que vocês devem separar ao Senhor será de 12 km no meio de comprimento, de 5 km de largura. Esta região sagrada será dos sacerdotes. Terá ao norte 12,5 km e a oeste 5 km de largura, a leste 5 km de largura e ao sul 12,5 km de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. Será para o sacerdote, santificados para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não se desviaram, como fizeram os levitas, quando os filhos de Israel se desviaram. Será uma região especial dentro da região sagrada, um lugar santíssimo, fazendo limites com a porção dos levitas.
Os levitas terão uma área de 12 quilômetros no meio de comprimento por 5 quilômetros de largura, paralela à porção dos sacerdotes. Em seu comprimento total será de 12,5 km de largura e será de 5 quilômetros. Não poderão vender nem trocar nenhuma parte dessa área. A melhor parte da terra não pode ser transferida a outros, porque é santa para o Senhor. A área que restar de 2,5 km de largura por 12,5 km de comprimento será para uso civil das cidades, para habitação, para arredores da cidade ficará no meio. Essas serão para suas dimensões. O lado norte de 2.250 metros, do lado sul de 2.250 metros, do lado leste de 2.250 metros, do lado oeste de 2.250 metros. Aos arredores da cidade serão ao norte de 125 metros, ao sul de 125 metros, ao leste de 125 metros e ao oeste de 125 metros. Quanto à área restante, paralela à região sagrada, será de 5 quilômetros para o lado leste, de 5 quilômetros para o lado oeste, e o seu produto será para o sustento daquele que trabalha na cidade. Essa parte será cultivada pelos trabalhadores da cidade, provindos de todas as tribos de Israel, de região sagrada, terá de 12,5 km de cada lado, formando um quadrado, e incluirá a propriedade da cidade. O que restar de ambos os lados da região sagrada da propriedade da cidade será do príncipe. Aquilo que se estende aos 12,5 km na direção leste da terra, 12,5 km em direção oeste, paralelamente com as porções, será do príncipe. Regiões sagrada e santuário do templo estarão no meio. A área que pertence aos levitas da cidade estará no meio daquilo que pertence ao príncipe. A área entre o território de Judá e o território de Benjamim será do príncipe. Quanto ao resto das tribos, desde o lado leste até o lado oeste, Benjamim terá uma porção, limitando-se com Benjamim o lado leste até o lado oeste. Simeão terá uma porção, limitando com Simeão desde o lado leste até o lado oeste. Issacar terá uma porção, limitando-se com Issacar desde o lado leste até o lado oeste. Zebulon terá uma porção, limitando-se com Zebulon desde o lado leste até o lado oeste. Gade terá uma porção, limitando-se com o território de Gade ao sul. O limite será desde Tamar até a terra de Meribá, ao longo do ribeiro do Egito até o mar Gade. Esta é a terra que vocês repartirão como herança para as tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor Deus. São estas as saídas da terra do lado norte, que mede 2.250 metros, 3 portões, o portão de Ruben e o de Judá e o de Levi, sendo que os portões da cidade terão os nomes das tribos de Israel. Do lado leste, 2.250 metros, e 3 portões, a saber, o portão de José, de Benjamim e de Dan. Do lado sul, 2.250 metros, 3 portões, o portão de Simeão, de Issacar, de Zebulon. Do lado oeste, 2.250 metros, seus 3 portões, portão de Gade, de Asser e de Naftali. O contorno será de 9 quilômetros, e o nome da cidade desde aquele dia será O Senhor está ali. Muito bem. Glória a Deus por este momento de leitura na palavra do Senhor. Quero orar contigo. Senhor Jesus, obrigado, ó Pai, por este período de leitura. Que o seu nome seja glorificado e engrandecido. Pai, ensina-nos a andar segundo a tua palavra, a caminhar segundo os teus preceitos. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente.